Bom, olá pessoal, boa tarde a todos. Eu queria nessa tarde compartilhar, dividir com vocês, na verdade, um versículo da Palavra de Deus que está escrito no livro de João, capítulo 16, que vai do 32 até o 33, que diz assim: Eis que vem a hora, e já é chegada, que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Estava lendo essa mensagem aqui, já tinha lido outras vezes também, muitas vezes. E aí eu fiquei pensando como é que os discípulos reagiram quando Jesus ele proferiu, né, essas palavras. A gente já conhece a história da forma como cada um dos discípulos foram recrutados por Jesus Cristo, né, escolhidos 12 para continuar com a obra do Senhor. E Jesus escolheu cada um, né, com suas peculiaridades, com seus acertos, com seus defeitos. Cada um tinha a sua maneira de ser, nenhum era igual. Mas eu me lembro de uma parte bem importante em que eles saíram e voltaram assim bem felizes, bem alegres, porque dizendo: Senhor, em teu nome a gente conseguiu expulsar demônio, em teu nome doentes foram curados, enfim, das coisas que Jesus permitiu que eles fizessem. E do mesmo modo, tanto eu quanto você, também a gente pode fazer essas mesmas coisas, porque a palavra de Deus, ela nos garante isso, né? Em Marcos 16:17, diz o seguinte, né? Que o Senhor nos deu, né? Poder para fazermos obras muito maiores do que Ele. E eles voltam animados com aquilo, né? Com ânimos bem eufóricos. E Jesus, logo no começo desse capítulo, em cima, Jesus já começa a falar para eles a respeito de algumas dificuldades que eles teriam nessa empreitada. Jesus já começa a falar que passariam algumas dificuldades, algumas pessoas iriam persegui-los, aquelas pessoas que não conheciam o Evangelho, aquelas pessoas que não conheciam a Cristo, já iriam começar a persegui-los. E lá embaixo, nesses versículos 32 e 33, o Senhor reforça mais uma vez dizendo: No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para quem olha assim, pode até pensar da seguinte maneira: nossa, que líder, né? Motivacional é esse? Que em vez de estar trazendo uma palavra que estimule seus discípulos nessa continuidade da obra, fale das coisas boas que irão enfrentar pela frente, né? Das portas que serão abertas, enfim, das muitas maravilhas que irão fazer. O Senhor diz que eles terão tribulações pela frente, terão simplesmente problemas, né? Como eu, como você, como todo mundo. E quando Jesus ele fala isso para os discípulos, ele não falou com a intenção de causar pânico para os discípulos. Ele não falou com a intenção de trazer para eles nenhum tipo de medo, né? As pessoas podem até pensar que Jesus injetou neles ali, né, o veneno do medo, o veneno da desconfiança. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, Cristo estava justamente injetando nos discípulos, né, um antídoto, né? Justamente antecipando as coisas que iriam acontecer, para que eles não fossem pegos de surpresa, para que eles não simplesmente, quando Jesus ele fosse ao Pai, como aconteceu, né, lá em João 14 fala, né, que irei para o Pai, né, e para nos preparar lugar. Se não fosse assim ele não teria dito. Então, quando Jesus fala isso, e fala para os discípulos, né, que desses problemas todos que enfrentariam, justamente para que quando eles enfrentassem isso, eles não questionassem depois: poxa, mas Jesus não me falou que a gente iria passar por isso, né? Eu pensei que o evangelho ia ser fácil, eu pensei que ia falar, todo mundo iria aceitar,
Pensei que a gente ia fazer milagres e as pessoas iriam se comover com aquilo, iriam se converter, e nem sempre foi assim, né? A gente pode perceber, a gente vê que mesmo quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, mesmo quando aquele céu foi rasgado e as pessoas tiveram a certeza de que estavam matando Jesus, muitos continuaram sem acreditar que ele era o Filho de Deus, né? E essas dificuldades os discípulos teriam que estarem aptos para enfrentar, né? Igualmente, cada um de nós, eu e você, né? Quando Jesus fala, no mundo tereis tribulações, terei tribulações, essa palavra é para cada um de nós, não era só para os discípulos, é para nós. Porque o que nós podemos perceber é que quando a gente se converte a Cristo, a gente tem uma ideia meio equivocada de que por sermos evangélicos, de que por sermos crentes, né, a nossa vida ela vai ser um mar de rosa, e não é assim, nem sempre vai ser assim. Pelo menos na maioria das vezes não vai ser assim, né? O crente ele adoece, o crente ele morre, o crente ele passa por qualquer tipo de dificuldade como qualquer pessoa. Então Jesus falou justamente aquilo para que eles não fossem pegos de surpresa. Mas no final ele falou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo é você acreditar que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor sempre estará nos abençoando. Mesmo em meio às dificuldades, Cristo, Ele sempre estará conosco do nosso lado. Como a palavra diz, né? Que Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Então que a gente possa crer nisso, porque irão vir noites escuras, irão vir desempregos em nossas vidas, iremos enfrentar enfermidades, iremos enfrentar a solidão, iremos muitas vezes enfrentar abandono de famílias, de amigos, iremos ser traídos, como o próprio Jesus ele foi traído, mas o que importa é que nós mantenhamos, né, a nossa fé nele, que nós tenhamos bom ânimo, porque do mesmo modo que Jesus ele venceu o mundo, ele nos habilitou, eu e você, para que nós também vencêssemos o mundo. E vencer o mundo não é você viver um evangelho da forma como se tem pregado por aí. A gente vence o mundo crendo na palavra. A gente vence o mundo crendo em Cristo. A gente vence o mundo acreditando que o Senhor ele é soberano em todas as coisas, né? Então, que nós possamos manter a nossa fé em Deus, mesmo diante das dificuldades. Um exemplo muito claro disso é o profeta Abacuque, né? Abacuque, no livro de Abacuque 3,17, ele fala o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam os mantimentos, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no campo não haja gado. Ainda assim, eu louvarei ao Senhor. Então não importa, né, as tribulações que nós viemos a enfrentar. O Senhor já nos preparou para isso. O Senhor já nos falou que teríamos aflições e tribulações, né? Então você que perdeu o emprego, você que vem enfrentando um momento de dificuldade na sua vida, não pense que esse é o seu fim não, porque Deus ele está no controle de todas as coisas. No livro de Romanos, a palavra diz que tudo contribui, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você confia nele, se você acredita que ele está acima de tudo e de todos, que ele é o soberano da tua vida, então confia nele. As tribulações, elas não serão capazes de derrubar você. As tribulações não serão capazes de minimizar, de diminuir a fé que você tem em Deus, não. Porque é o Senhor que te ajuda, o Senhor é teu ajudador, o Senhor é o teu socorro. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude a termos esse ânimo, esse mesmo ânimo que foi recomendado para Josué, quando Josué ele subteve a árdua responsabilidade, a árdua missão de substituir justamente Moisés. Quando Moisés morre, e Deus precisava de alguém, né, que desse continuidade, né, à obra. Deus precisava de alguém que continuasse, né, guiando o povo. Então a primeira coisa que Deus faz é chamar Josué no cantinho e diz: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Né? O segredo foi esse. Tanto que foi falado 3 vezes, né, para Josué: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então, manter o bom ânimo é o segredo para que a gente conquiste
para que a gente saia vencedor. Amém? Que Deus abençoe.